eu queria trazer o vídeo do Flávio Dino, que debochou de mensagens com ofensas, arrancou risos do ministro Alexandre de Moraes durante um julgamento que fala sobre a legitimidade do imposto sindical compulsório de 10% destinado a centrais sindicais. Teve essa sessão ontem e ele levou vários ataques, uma fala bem interessante. Vamos assistir, aí a gente comenta na sequência. Recebi hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão que ele diz assim: o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava, em 79, pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho, mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos, rocambole do inferno. É esse que vos fala. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer: você é meu rocambole, nunca do inferno. Enfim, e aí ele diz: por que eu leio isto aqui? Que veio da ouvidoria do Supremo. Porque ele termina assim: um cara que nem você, eu estou tirando as palavras que ofendem o decoro da família brasileira, que estão aqui presentes, à semelhança de um outro caso que nós estamos apreciando. Um cara como você tem que apanhar de murro por cima da cara, arrancar dente por dente da tua boca. É na porrada, meu. Aí já dá para saber de onde ele é, né? Arruma 100, basta 100 homens aí em Brasília, invade o Supremo e expulsa. Aí, nesse caso, ele botou no plural, não sou só eu. Também uma palavra que ofende o decoro da família brasileira, por isso eu não vou ler. Do poder. Por que eu leio isto que tem um sabor anedótico? Para ilustrar o espírito do tempo. O espírito do tempo é de cultivo de ódios e desvarios numa escala criminosa, delituosa, porque isso ganha materialidade. As caixas de comentários das redes sociais ganham densidade quando elas penetram na mente humana. O ministro Fachin vai lembrar da citação, e se transformam em força material. Por isto mesmo, nós precisamos, quando julgamos, levar em conta as consequências práticas. Por que explico isso? Porque o regime de segurança com os quais nós convivemos como agentes públicos não é o mesmo de 10 ou 20 anos atrás, infelizmente. Infelizmente. É péssimo, é horroroso, é horrível os limites com os quais nós e nossas famílias temos que lidar por conta dessas pessoas que um dia podem achar isso aqui bonito, não sei se esse senhor ou outro, e resolve invadir aqui, como já aconteceu. Bravo. Olha, o Flávio é sensacional, né? Eu tenho o prazer de ter tido alguns momentos privados com ele. Ele é essa pessoa, ele é igualzinho ali no ambiente público ou privado, né? Bem-humorado, uma sagacidade enorme, típico nordestino, aquele cara gente boa. Já tomei um quase porre, vamos dizer assim, eu e Miguel do Rosário com ele no Palácio dos Leões, lá quando ele era governador do Maranhão, e curtimos uma noite, Otávio Haddad, tinha outras pessoas, foi todo mundo embora. O Flávio teve que colocar os seguranças para ir nos acompanhar até o hotel, eu e Miguel do Rosário. Então, eu gosto muito dele, ele é meu contemporâneo da época de movimento estudantil, e o que ele está falando é algo muito sério, apesar de ser divertido, entendeu? Eu morri de rir aqui. Caetano Veloso, Gilberto Gil, terroristas, ladrões de banco. O espírito do tempo é o espírito do fascismo, né, Felipe?
Foi o que eu alertei para vocês mais cedo quando vocês me mandaram esse vídeo. O espírito do tempo em 2020 é um espírito do tempo muito parecido com o da década de 1930. São décadas muito correlatas. Ascensão de nazifascismo, ascensão de xenofobia, ascensão de misoginia, ascensão de racismo. E a gente vê uma normalização desse tipo de violência sendo muito, mas muito apregoada com a potencialização das redes sociais. Eu já repeti isso algumas vezes aqui. E com fake news tratando disso, né? A mentira que é, na época de Goebbels, contada 1000 vezes virava verdade, agora ela é contada uma vez e vira verdade. E serve a esses interesses de ódio, de violência, e nas palavras do professor João César, que esteve com a gente aqui, aos 3 L's e aos 3 M's que ele mencionou. O lacre, que dá like e que dá lucro. Ou seja, há uma monetização de tudo isso, né? Há um espírito capitalista por trás do espírito do fascismo na década de 2020. E a gente tem que entender como que funciona isso. Ou os 3 M's, como ele mencionou, a mentira, a manipulação e a monetização. Fica muito claro que esse é o espírito do tempo potencializado pelas redes sociais. É um neonazifascismo digital. E essa digitalização também dá a sensação de impunidade. Mas, ao mesmo tempo que dá a sensação de impunidade, dá a sensação de botar a cabeça para fora. Antigamente, ou até bem pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás pelo menos, Renato e Dri, as pessoas tinham vergonha de serem racistas, tinham vergonha de serem misóginas. Hoje elas têm orgulho. Hoje elas mandam esse tipo de mensagem para o ministro do Supremo, para o Flávio Dino, rocambole dos infernos. E por mais que a gente... Ele tem um espírito poderoso também, porque ele retoma com humor, e ele consegue reagir com humor, e é uma ferramenta muito boa de se utilizar, o humor mesmo, mas ainda que se utilize o humor para responder, e deve ser utilizado, a indignação não pode cessar, e a gente tem que enfrentar esse problema do espírito do tempo, do Zeitgeist, de uma maneira coerente, de uma maneira enfática, de uma maneira em que esses fascistas sejam varridos, como foram varridos na década de 1940, mais especificamente em 1945, quando os aliados venceram a guerra e expulsaram Hitler e Mussolini da face da Terra. Muito bem. E a gente vê aqui, né, todo dia no chat, essas pessoas como esse que mandou aí essa mensagem para o Flávio Dino, que vem aqui xingar, atacar, são, né, esses mesmos fascistas aí.